Uma das coisas que nas empresas em Portugal, muitas das vezes, aliás, demasiadas vezes, as pessoas sentem e se indignam e se insurgem, é que, em particular, ao longo dos últimos anos, a situação foi piorando relativamente a um poder político que, em matéria de política económica, se demonstrou forte com os mais fracos e fraco com os mais fortes e poderosos. E isto, em matéria de política, de quem tanto enche a boca com as questões da concorrência, é preciso aqui sublinhar que, quando nós falamos de mercados, de concorrência, quando nós falamos de atividades económicas, há uma coisa que nós não podemos aceitar, é que grandes companhias multinacionais, designadamente, estejam acima da lei e possam violar alegremente a lei e que nada lhes aconteça. Ora, é isto que, ao longo dos meses e ao longo dos últimos anos, o PCP tem vindo a identificar nesta Assembleia da República e com autoridades do Estado a confirmar, com autoridades competentes a confirmar a prática de ilegalidades. E o caso de ser uma empresa que foi aqui citada, falou-se aqui do caso da Uber, nós não somos contra a empresa A, B ou C, nós somos pela igualdade de circunstâncias e de tratamento por parte do Estado na exigência de cumprimento da lei. E quando nós verificamos que, em relação àquela situação que o setor do táxi tem vindo a denunciar reiteradamente ao longo dos anos, quando nós verificamos que há uma empresa multinacional que se instala neste país, que não cumpre a lei, que é sentenciada pelo Tribunal, que não pode exercer atividade neste país, quando se verifica que os veículos não são inspecionados especificamente para a atividade que desempenham no transporte de passageiros, quando se verifica que os trabalhadores são colocados em situações de precariedade total, não têm certificado de aptidão, não têm registro no IMT, como os motoristas de táxi, quando os veículos não têm seguros especiais que são exigidos ao setor do táxi, quando os tarifários são aquilo que a empresa quiser, sem qualquer regulação, nós estamos a falar já não de política de transportes, como é evidente, mas de política económica. E, nesse sentido, o Sr. Ministro há pouco respondeu a uma questão sobre efeitos disruptivos na cadeia de valor. Vamos lá falar claro, é preciso que as autoridades do Estado sejam consequentes com aquilo que o próprio Estado identifica no incumprimento da lei. E quando nós verificamos a revolta e a indignação que o setor do táxi manifesta, e hoje tivemos um exemplo particularmente grave de uma situação que se vem arrastando há anos, e que nós temos vindo aqui a denunciar na Assembleia, o tratamento de favor e de deixa-andar que o Governo anterior permitiu que fosse dado a uma empresa multinacional que está a esmagar, aquilo não é concorrência desleal, Sr. Ministro, aquilo é concorrência ilegal, aquilo é não concorrência, é esmagamento. É uma atividade que não pode ser desempenhada e que está a colocar situações gravíssimas por muitos países do mundo, em particular aqui. Nós não podemos discutir regulação quando a lei não é cumprida, nós não podemos legalizar aquilo que é ilegal. E, nesse sentido, não é apenas neste tema que a questão se coloca, nós temos chamado a atenção, este é um exemplo ilustrativo de uma situação que não pode acontecer no conjunto das atividades, porque nesta, como noutras atividades, a questão central que se coloca é de haver igualdade de armas entre quem está na mesma atividade. E perante essa igualdade de armas que se exige e perante esse cumprimento da lei que tem que ser exigido a todos, nós deixamos aqui esta referência em relação à defesa das muitas micro, pequenas e médias empresas, e neste setor são muitas microempresas, são muitos empresários em nome individual, são muitas cooperativas, mas, de um modo geral, a desigualdade que está criada no ponto de vista concorrencial e de abuso de posição dominante, tantas vezes é criada... Para terminar, Sr. Deputado. Termino, Sra. Presidente. Posição dominante essa, que tantas vezes é construída e conquistada das formas mais ilícitas e irregulares, é preciso que, de facto, as autoridades competentes tenham um papel consequente, concreto e prático em relação à resposta que é preciso dar. Muito obrigado. Muito obrigada.